Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma leitura do canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e a gente vai ver aqui uma mensagem do universo para você. Você vai escolher entre uma das duas cartas, 8 de paus, que é uma das cartas do tarô que representam a comunicação. Então, vamos abrir aqui um canal entre você e o universo, ou entre o universo e você, para te trazer uma mensagem para o seu momento. Se precisar, pausa o vídeo para escolher com calma entre a opção número 1, a apatita, ou a opção número 2, a sodalita. Você pode sempre assistir as duas, se ficar em dúvida ou se sentir vontade. Elas podem se complementar para você. Eu vou começar com a apatita, você que escolheu a primeira opção. Vou iniciar com esse oráculo aqui, antes de pegar o tarô. A gente vai ver qual o recado, né, do universo para você nesse momento. Já caiu um aqui. Indecisão. Primeira carta. O que mais? Vamos ver se a gente está falando, né, de um momento em que você precisa fazer uma escolha e você não está conseguindo. Se você se identifica com isso, provavelmente escolheu a leitura certa, né? O que mais? O homem... O pensador, aquele que pensa... Parou aqui o meu áudio. Bom, enfim. O homem que pensa, ou pensador... A indecisão, foi a primeira carta. Eu vou pausar o vídeo para acertar o áudio, porque ficou um silêncio muito forte aqui. Mas a última carta que saiu, o sol. Já volto. Primeira coisa que a gente tem aqui, então, vou tratar essas cartas aqui como o tema da mensagem. Qual é o assunto? E aí você vê se identifica, né? Se você se identifica. Mas a gente tem aqui uma escolha, pode ser uma escolha de vida, uma escolha de caminho de vida a seguir. Pode ser que você esteja num momento bem crucial na sua vida, em que você está decidindo ou está precisando decidir se você segue por um caminho de consciência. Sabe aqueles momentos em que a gente olha para a nossa vida e pensa assim, essa é a vida que eu quero viver? E aí você, caso não seja, né? Você começa a precisar buscar muitas informações no sentido de, então o que eu quero? Quem sou eu, em primeiro lugar, no meio disso tudo? Como que eu cheguei aqui? E para onde eu tô indo com isso? Ou para onde eu quero ir com a minha vida? Pode ser aqui um momento de contestação, de reflexão, de ajuste de rota, né? E isso pode estar causando, ou pode ser algo que você vai viver em breve também, é sempre possível. E aqui seja um alerta para quando esse momento chegar, mas de uma necessidade de você refletir bastante sobre o assunto antes de tomar ações precipitadas, antes de decidir as coisas por impulso, ou fazer coisas que depois... Eu não diria que você vai se arrepender. É possível. A gente tem aqui esse pensador, né? Pode ser que ele esteja trazendo essa mensagem sobre pensa com calma. Mas a questão de arrependimento... Se você faz algo realmente que você sente que é o que você precisa fazer, mesmo que todo mundo esteja te dizendo que tá errado, que não deve, mas você sente profundamente, então você deve fazer. Não é isso, mas é aquele arrependimento da ação por impulso, ou de questionar, né? Se eu tivesse feito de outra forma. Aqui muitas vezes pode ser, e se eu tivesse esperado um pouco mais? Para algumas pessoas, principalmente se você já vem vivendo essa experiência,
pode estar indicando aqui um ponto, na verdade, oposto a isso. Chega de pensar. Chega de pensar, tá na hora de decidir e de agir. Então, veja onde isso se encaixa na sua vida. Eu vou tentar não ficar trazendo todas as possibilidades para não enrolar demais a leitura, como eu normalmente já faço. Mas, o que eu quero dizer é, a gente tem aqui o Sol, uma carta, uma energia extremamente positiva. A gente tem aqui essa figura, ela tem como se fosse uma taça, é uma taça porque tem o pezinho até aqui embaixo aparecendo. Lembra o Ás de Copas, ao mesmo tempo que a carta do Sol. Esse transbordamento, essa felicidade, essa realização emocional acontecendo. Então, é como se, ao mesmo tempo, isso fosse um grande desejo seu, a partir dessa questão que precisa ser resolvida, decidida, reajustada. E, ao mesmo tempo, isso é o que está no horizonte. É uma energia disponível para você. É como se a leitura estivesse falando assim, se você fizer esse movimento, você vai chegar nessa energia do Sol. Confia e vai. Eu acredito que seja essa a mensagem final. Mas, para algumas pessoas, esse seja um momento de névoa total. Você não enxerga um palmo à sua frente. E você pode estar com um grande medo de tomar alguma decisão equivocada. Então, você não sabe se você dá um passo para frente, um passo para a esquerda, um passo para a direita, e fica ali paralisada num lugar, sem saber o que fazer. É possível que seja isso. E a gente, pode ver aqui o que mais vem com o tarô, mas cada caso é um caso, Não sei qual é a sua situação. Então, a leitura basicamente te diz que, até aqui, ela diz que decida, escolha, faça um movimento de caso pensado, não faça nada de qualquer jeito, mas decida a partir daquilo que você sente que é o certo, que é o melhor para você, em primeiro lugar. É claro que não é um movimento egoísta, você pode considerar quem está ao seu redor, quem está caminhando junto com você, quem tá nessa jornada do seu lado. Mas você, em primeiro lugar, você precisa lembrar que você é a pessoa mais importante da sua vida. E aqui a gente está falando, como eu disse, de um momento de jornada, um momento decisivo na sua jornada de alma. Não é pessoa aí com um corpo que está com essa consciência limitada nesse momento, assistindo esse vídeo. Consciência limitada. Todos temos, essas pessoas, nós que estamos aqui nesse momento, temos uma consciência limitada. Não tô falando que é você especificamente. A gente tem uma consciência maior, o que, algumas pessoas chamam de eu superior. Enfim, essa é a parte que sabe qual é a jornada completa, quais são os passos que a sua alma precisa dar, quais são as experiências que você precisa viver nessa existência para a evolução do seu ser, que vai muito além dessa pessoa que está aí com o corpo nesse momento assistindo esse vídeo. Espero que isso faça sentido, Se você não concorda com esse ponto de vista, talvez esse vídeo não seja para você ou meu canal não seja para você, Porque eu penso dessa forma e isso acaba vindo nas leituras, essa visão mais ampliada da existência. Vamos ver agora com o tarô qual o recado. Então, eu devolvi aqui a carta pro deck, o 8 de paus. Vamos ver o que sai aqui pro grupo 1. Então, o tema, basicamente estamos falando dessa necessidade de decisão. Vamos ver o que mais. De escolha. A morte. O fim de ciclo. Ou melhor, um renascimento aqui em uma nova vida.
A morte nunca é a morte, e é muito engraçado, né, que eu tô falando isso de jornada de alma, que vai muito além dessa vida que a gente tem nesse momento. São várias vidas e várias a vir ainda, né, vir a ser, vidas à frente. Várias encarnações que a gente precisa passar para aprender alguma coisa, dar passos nessa evolução da nossa alma. Cai muito bem aqui com essa ideia de morte, né? De renovação, de renascimento. Não renascimento em si. Claro que a gente pode estar falando disso, porque já surgiu aqui claramente. Mas é um renascimento em si também. Quando você renasce, você vem com uma nova consciência. A gente tem várias pequenas mortes ao longo da vida. Se a gente parar para pensar em como nós éramos há 10 anos atrás, né, em termos de consciência, por exemplo, você pode perceber que você era bem diferente de quem você é hoje. Eu espero que você seja bem diferente de quem você era naquela época. Significa que você cresceu, evoluiu, mudou, se transformou, aprendeu e se transformou. E essa morte aqui está falando disso. Pode ser que esse seja um período que essa morte seja necessária. Aqui eu acredito que exista, ela pode estar falando disso de modo geral, mas existe uma necessidade de você soltar o controle de querer uma resposta pronta, querer um resultado fechado. O que eu quero dizer com isso? Eu só vou fazer esse movimento, dar tal passo na minha vida, se o resultado que acontecer for esse aqui que eu tô imaginando. E aí, se eu não tenho certeza de que não vai ser isso que vai acontecer, se possivelmente acontecer uma coisa completamente diferente, isso me paralisa, essa ideia me paralisa, então eu não faço nada e eu fico presa aqui no mesmo lugar, estagnada. Você tá perpetuando esse momento de morte, só que a carta da morte, ela fala do renascimento também. É o ciclo da vida. Ela precisa da morte para ter uma nova vida. Você não pode ficar parado ali. A vida é movimento, né? Então, aqui talvez tenha uma necessidade de você permitir, nesse momento, soltar o controle e deixar, sabe? Me vem de falar algo no sentido de se permita se conduzir. Se essa é uma leitura que a gente está falando sobre uma mensagem do universo para você nesse momento, e esse é o assunto, eu acredito que parte dessa mensagem seja: se abra para que o universo conduza esse processo. Mesmo que você não saiba qual é o próximo passo, mesmo que você não saiba qual é o resultado, não tenta ficar agarrada no mesmo lugar. Me vem a ideia, sabe quando o mar à noite? Eu, pelo menos, tenho muito medo de entrar no mar à noite, porque é o desconhecido. Eu não sei se pode vir um bicho ali. É o mesmo mar do dia, mas a minha mente me diz que pode ter um perigo enorme. Então, eu não vou entrar. O meu medo me paralisa, não me permite fazer esse movimento. É mais ou menos isso aqui. É o medo que está paralisando e a necessidade de soltar um pouco o controle, mesmo que esse medo exista. Ver como você consegue, né? Onde você consegue afrouxar um pouco. A segunda carta que saiu foi a Rainha de Ouros. Vou ficar... Perdão pelo barulho. Vou ficar com essas duas para a mensagem não ficar muito longa. Vamos lá. A segunda carta que saiu foi a Rainha de Ouros. Ela tem uma energia de alguém poderosa. A Rainha de Ouros, ela é a rainha da fartura, da prosperidade. Lembrando do Sol que saiu aqui antes. Ela representa tudo o que eu falei sobre a energia do Sol. A realização, a felicidade que está no horizonte. Ela está aqui reforçando essa ideia de que isso
de alguma forma está disponível para você, mas você precisa incorporar essa energia dessa rainha, de sentir o poder que tem, o poder de direcionar, de guiar, de transformar a sua própria vida, fazer da sua vida o que você quiser com ela. A gente tem muitas crenças de limitação, no sentido de que parece que muitas vezes não tem nada que pode ser feito, as coisas são como são, não dá para ser diferente. Muitas vezes eu sou assim, eu não consigo mudar. E aqui é exatamente enxergar que talvez, pelo menos, talvez exista uma forma diferente. Talvez exista uma saída. Talvez exista um novo mundo que eu não estou enxergando. Uma vida diferente dessa que eu estou vivendo, que eu não estou enxergando. E o que depende, a única coisa que precisa para que eu viva essa vida diferente é fazer esse movimento de ou decisão, de escolha, que apareceu aqui antes, ou de permitir, de se entregar para o que está acontecendo. Por que eu falo isso? Acho que eu não expliquei quando me veio. Muitas vezes a gente fica lutando, querendo encontrar resposta, encontrar uma solução para o problema. E a gente esquece, fica tão limitado ali com o problema, eu só vejo o problema. E você muitas vezes pode não perceber que o universo o tempo todo tá te mandando sinais, te mandando resposta, te colocando muitas vezes no caminho que você deve seguir e você tá resistindo a ele. Vou dar um exemplo. Você tem uma vontade, sei lá, uma aspiração profissional e você fica, que vem da alma, né? E você fica, mas será que isso é pra mim? Não tenho certeza, não sei se eu consigo, não sei se posso, não sei se é. E se achando menos, se limitando, né? Se impedindo de viver aquilo. E o universo o tempo inteiro coloca alguém no teu caminho que te fala alguma coisa que te mostra que é o teu caminho. Mas você duvida. Aí aparece uma oportunidade, alguém te oferece alguma coisa, tudo te levando ali para aquela direção, de alguma forma. E você duvidando o tempo inteiro. Não, mas será que é mesmo? É isso. Se entrega. Mesmo que pareça absurdo, mesmo que pareça loucura, se entrega, se permita viver. Na sequência, a gente tem o mago, que tem exatamente essa energia de materialização, manifestação. É a palavra que representa o mago. Ele manipula os elementos, ele direciona a energia, ele foca. Ele é uma energia de direcionamento, né? Ele tem todo o potencial. Ele tem o potencial no lado sombra do que seria o mago, da ilusão, de viver em ilusão. Mas aqui, como ele está do lado dessa rainha, é a matéria, a materialização com a manifestação aqui, as duas energias. Eu acredito muito que a gente não está falando do lado iludido do mago, ou ilusionista do mago, de criar castelos de areia. Aqui é o contrário, você tem todo um potencial de realizar aquilo que você mais quer. E é algo que é importante. Eu não sei o que é, mas é como se fosse importante para o mundo. O mundo precisa disso. O mundo precisa de você. Precisa da sua habilidade, do jeito que ela é. Faz parte da grande teia, essa sua habilidade. Ela é essencial, é um ponto essencial. E por isso você tem esse poder. Mas esse mago, de alguma forma, ele está aqui bloqueado. Puxando isso tudo que eu falei, é como se você duvidasse desse seu potencial de mago, dessa sua capacidade de manifestação. Você duvida que é capaz, que pode realizar, que deve realizar e que deve seguir por esse caminho. E aí, não tô falando só profissionalmente, não. Isso aqui é muito de vida como um todo. Isso pode passar, por exemplo, pelos seus relacionamentos. É algo, é uma característica, uma habilidade que você tem, que é sua, ou que
você tem nesse momento, né? Esse ser que você está nesse momento tem isso. Então, o que você precisa fazer aqui, percebe a postura desse mago? Ele canaliza, ele direciona a energia do cosmo, do céu, para a Terra. Ele direciona a energia, ele foca, ele orienta essa energia e faz ela se materializar em algo. É isso que tem aqui disponível para você e é isso que você tem de capacidade. Só que isso não está sendo usado. Ou isso está sendo questionado. Você está questionando isso. E eu acredito que seja um grande looping. Você, ao mesmo tempo que questiona isso, você acaba não fazendo, não conseguindo sair do lugar aqui com essa decisão. Indecisão, né? Que essa carta aponta. Porque espera uma resposta certa, fechada, amarrada, pronta. Alguém chegar pra você e falar, olha, faz tal coisa, procura tal pessoa, faz assim. Não vai ser desse jeito. Você tem que confiar. Confiar na sua capacidade, confiar que esse é o caminho, confiar que o universo está conspirando a seu favor porque tá. E fazer. É isso. E aí a última carta que a gente tem aqui, 3 de paus, ela é uma carta de movimento. Os números ímpares no tarô, ou na numerologia, na verdade, eles são números que trazem uma energia mais de movimento. Os números pares são mais estáveis. E ela foi a última carta que saiu. Isso me aponta para essa ideia de o movimento que precisa acontecer aqui. Parte importante da sua mensagem é: você precisa se colocar em movimento. As perdas vão acontecer no meio do caminho, que essa carta traz é isso de mensagem. As perdas acontecem ao longo do caminho. Para que você conquiste algo, muitas vezes você precisa abrir mão de algo. Para você seguir numa direção, você precisa deixar outra direção para trás. Não dá para ficar parado aqui, onde essa pessoa tá. Não dá. Aqui não é a linha de chegada. Aqui precisa ter movimento, precisa ter uma escolha de ou ir para lá ou ir para cá. Não dá para ficar ali para sempre. Senão essa pessoa vai definhar ali. E não é esse o objetivo. Então, finalizando com essa carta, movimento e escolha. E por que eu falo isso? Perdas no caminho. Ele é coroado, ele recebe aqui uma coroação. É isso que é a história dessa carta, né? Ele é coroado, ele recebe aqui um prêmio, vou colocar assim, resumindo resumindo mais ou menos, né? O mito que essa carta conta, mas vou colocar nesses termos. Ele tem é premiado, mas ele tem perdas no caminho, ele tá aqui sem uma sandália. Ele batalhou, ele precisou abrir mão de muitas coisas ao longo desse processo, mas ele conseguiu chegar onde ele precisava, onde ele queria. Ele conquistou aquilo que ele queria, ele foi coroado. O sol tá aqui coroando, falei isso lá no início da leitura. Mas, sim, não dá para ter tudo. As escolhas, elas, né, vão implicar em perdas de alguma forma, mas não quer dizer que você está perdendo, só quer dizer que você está escolhendo, decidindo, direcionando a sua energia, a sua atenção, seu esforço. E essa é a mensagem do universo para você. Eu acredito que quem escolheu essa opção esteja nesse momento, né, de dúvida, de questionamento, muitas vezes até da própria capacidade, ou tá entrando nisso. Então, esse é o alerta. Era isso que você precisava saber nesse momento, para possivelmente só conseguir dar o próximo passo. É só isso que você precisa fazer. Você não precisa saber qual é a linha de chegada. Você só precisa saber qual é o seu próximo passo e dar esse próximo passo, que é o mais importante. E é isso que eu tenho para você que escolheu a apatita. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo. A gente pode investigar a sua energia, o seu momento.
E eu te convido a se inscrever nesse canal e no canal secundário que eu tenho de leituras para os signos. O link vai estar na descrição, todos os links vão estar na descrição. É isso, te vejo no próximo vídeo. Se você quiser, como eu disse, assistir a próxima leitura, fica à vontade, pode ter um complemento, ainda não sei, mas pode ter um complemento para você. Ou, se você vai ficar por aqui, te vejo no próximo vídeo. Até lá! Olá, você que escolheu a segunda opção, a Sodalita. Vamos ver qual é o recado do universo para você nesse momento. Você da opção número 2. Embaralhando um pouco porque eu acabei de fazer a leitura número 1. Então, vamos ver se sai aqui, por exemplo, o tema, né? Do que a gente está falando, sobre o que é o tema da sua mensagem, como foi no grupo 1. Recado do universo para número 2. A abundância, o florescimento é a carta que saiu aqui. Ou um florescimento abundante. O que mais? Eu sempre acho que o barulho fica muito alto porque o microfone está bem perto aqui das cartas. Peço perdão se estiver. Mas é a melhor posição para a voz. Vou tentar fazer aqui. Yin e Yang. Já mostro. Vou tirar a terceira carta antes de falar. Uma porta para cura pessoal e para felicidade. Mostrando as cartas. A abundância que floresce, o florescimento abundante, seria a tradução. Yin e Yang, o equilíbrio entre luz e sombra, polaridade, né, equilibrada, ou feminino e masculino, ação e descanso. E a porta para uma cura pessoal e para felicidade. Aqui pode ser que seja uma continuação do primeiro grupo, só se você está vindo de lá. Aqui é como se fosse a sequência que vem depois do que foi visto lá. Florescimento, equilíbrio e uma cura pessoal acontecendo aqui, uma cura, eu acredito que a nível, né, emocional, mental, em todos os níveis, eu diria. Um ser, é como se você atingisse a totalidade. No tarô do Osho, todas as cartas elas falam, pelo menos a maioria que eu me lembro, no livrinho que acompanha, fala sobre você... não, mentira. Oráculo da deusa. Todas as cartas, todas as deusas falam sobre o acessar a totalidade, encontrar a totalidade do ser. É quando não tem partes desconexas, não tem dissonância, não tem eu sinto uma coisa, mas eu penso outra. Eu quero fazer uma coisa, mas eu acabo fazendo outra. Tudo em mim está apontando para a mesma direção. Eu sou uma coisa só, um ser único. É a transcendência, né? Quando você se sente completa, feliz. Aqui é uma porta para felicidade também. Eu acredito que é essa realização, essa sensação de realização pessoal que passa pelo equilíbrio, como eu acabei de falar, né? As partes alinhadas. Aqui é um equilíbrio de todas as suas partes, do feminino e masculino, luz e sombra. A polaridade, né, equilibrada, que fala de movimento. Isso apareceu no grupo 1 bastante. O equilíbrio, a gente só encontra o equilíbrio no movimento. Se você tentar ficar parado, você precisa estar sempre mantendo esse equilíbrio. Não é um estado... um estado paralisado seria a morte, né? E a vida não é isso. A vida é movimento. Acabei de falar essa frase lá no primeiro grupo. E o equilíbrio também. O equilíbrio só é possível no movimento. É muito interessante pensar dessa forma, mas é isso. E a abundância aqui, o florescimento abundante.
Aqui eu só tenho 3 cartas extremamente positivas, apontando para uma energia de plenitude, de felicidade, de realização, de abundância, uma vida florida, né? Esse florescimento. Eu sempre... Algumas vezes eu falo essa frase que eu ouvi há algum tempo atrás, que é: a árvore só dá frutos ou flores, né? A planta só dá flor quando ela tá saudável. Desde a raiz até as folhas, em todas as folhas. É assim que a gente vê a flor nascendo, quando tudo tá em ordem, quando tem saúde naquela planta. Aqui é isso, esse florescimento é isso. Aqui a gente tem essa cura pessoal acontecendo, né? Vamos ver qual é a mensagem então para você. A princípio, a gente tá vendo aqui um movimento de vida em que você ou tá vivendo muito bem, ou tá entrando, é como se você estivesse fazendo... Por isso que eu falei que pode ser um complemento da leitura 1. Quem tá vindo de lá, né? Quando você, lá, como eu falei, quando você decide, quando você faz um movimento que precisa ser feito, você entra nesse caminho, você entra nessa rota dessa felicidade, dessa realização, dessa abundância. Então aqui pode ser que você esteja em vias de viver isso, de se sentir assim. E é um estado interno, é uma sensação, é como você se sente na sua vida. Não é olhando para o lado e vendo bens materiais ao seu redor. É como você se sente. Tenha qualquer coisa, esteja onde estiver, tendo o que tiver, você se sente plenamente feliz. Vamos ver o que mais. O que vem aqui, qual a mensagem do universo, então, nesse sentido, né? Para você do grupo 2. Não quis sair. 3 de ouros. O que mais? A rainha de copas. O 7 de espadas. Vou tirar mais uma para falar de todas juntas. Outra rainha, a gente tem 2 rainhas aqui. E é interessante porque as rainhas, elas representam a energia do feminino, né? A energia feminina. E a gente tem aqui uma rainha do ar e uma rainha da água. Não seria o feminino e o masculino primordiais, que seria o fogo, mas o elemento ar, ele fala do mental, e o elemento água fala do nosso emocional. Isso aponta muito para esse equilíbrio aqui, desse yin e yang, que a gente viu antes, num sentido de um equilíbrio entre mente e coração, o alinhamento que eu falei, você encontrando esse estado. A gente tem aqui com essas 2 rainhas. E elas trazem uma energia de você se sentindo bem, esse estado aqui dessa rainha de copas, e possivelmente isso proporcionando força interna, né? Força para que você desbrave novos mundos, explore novos horizontes. Essa rainha de espadas aqui, ela me traz muito isso, de esse olhar para o horizonte. Eu vejo além, é a rainha visionária. Muitas pessoas falam que a rainha de espadas não é muito boa, né? Elas trazem uma imagem meio severa dessa figura, mas na verdade ela é uma grande visionária. Ela faz as escolhas dela, né? Como que ela age na vida. Ela age através do intelecto, da racionalidade, da razão, da lógica. Mas, se você tiver isso tudo equilibrado em você, essa mente equilibrada com a emoção, com o emocional, você ganha um poder visionário, um poder intelectual de buscar novos conhecimentos, expandir a sua consciência, expandir seus horizontes. Então, quando você está aqui nessa energia de olhando pro horizonte, né? É aquela sede de... Tem tanto mundo
tem tanta coisa para ser vivida, eu quero mais. E isso é extremamente positivo. Isso reforça tudo que eu acabei de falar, porque é como se você multiplicasse todo esse potencial positivo que a gente viu antes. Você tem essa capacidade. E aí, aqui, vou puxar um pouquinho, aproveitar isso que eu acabei de falar para falar dessa outra carta. O 7 de espadas. Outra carta que não é muito bem vista também, mas ela tem, aqui principalmente, né, para você, ela te traz essa capacidade de discernimento. A mensagem, né? Qual a mensagem do universo para você? Você tem essa capacidade. Tudo isso que eu tô falando, você tem nas suas mãos, tá no teu campo, tá disponível para que você use. Acessar e usar. Essa carta traz esse discernimento, é como se fosse, me lembra, né, a ideia, me lembra a carta da raposa no Lenormand. Ela pode ter o lado sombrio, sim, aqui, daquela pessoa que age sorrateiramente, que faz as coisas pelas costas, que quer se dar bem, que esconde coisas. Mas, se a gente for olhar o lado luminoso dessa carta, que todas têm, ela tem a sagacidade, o saber agir em cada situação. É a pessoa que sabe fluir entre as situações sem bater de frente. Ela sabe lidar com as questões, com as situações da melhor forma. Para todos, não é só para ela. Porque aí pode entrar nesse lugar, né? De eu vou olhar para o meu primeiro. Eu vou querer me dar bem. Aqui não é isso. Não precisa ser assim. Não é que não é. Não precisa. Você não precisa agir dessa forma, porque você tem todo esse poder nas mãos de usar essa capacidade de fluidez e de essa capacidade lógica, racional, mental, toda que está aqui, usar isso de um jeito positivo, que é, eu apenas consigo interpretar as situações, observar as pessoas, saber quem é quem, saber como que eu falo com cada um, saber como que eu falo com quem eu falo para chegar onde eu quero, para realizar o que eu quero, com quem eu vou conseguir me aliar, trazer para perto, o que eu preciso fazer, qual estratégia eu vou criar para realizar isso que eu tô querendo. É essa a capacidade desse 7 aqui, junto com essa rainha de espadas. Então, a mensagem para você nesse momento é basicamente isso. Você tem toda essa capacidade. E, aproveitando isso que eu tô falando, de, por exemplo, se aliar a outras pessoas, isso tá um tanto aqui nesse 3 de ouros, que foi a primeira carta que saiu. Por isso que eu não comecei falando de cara da carta que saiu primeiro, né? Eu queria entender o que exatamente ela estava trazendo, porque eu poderia entrar aqui num lugar muito diferente disso. Me parece que sim, a gente pode, por exemplo, estar falando de parcerias de vida, né? Com quem você vai seguir a sua vida junto. Mas aqui é uma questão, eu acredito que para a maioria das pessoas, muito mais, por exemplo, profissional ou de vida de modo geral. Como que você conduz a sua vida, seus valores, seus princípios, sua filosofia de vida. Pode ser por aí. Então, são as pessoas que você tem do seu lado, com quem você cria parcerias. Essa carta, ela fala sobre, ela traz uma energia, né, de algo sendo tecido. Falei isso, algo que remete a isso no primeiro grupo, sobre uma grande teia. Se você está vendo de lá, aqui é a teia sendo tecida, você fazendo parte disso, se aliando a outras pessoas. Tem 3 pessoas aqui. Pode ser um grupo, inclusive, né, que vai te ajudar, ou uma pessoa, ou um grupo que vai te ajudar a construir algo. Se você veio do primeiro grupo, né? Mas, de modo geral, essa carta traz essa ideia de algo sendo criado junto. Tem forças se unindo aqui. Então, por isso, né,
pode sim ser uma parceria amorosa, por exemplo, pode ser a construção que parte de algo familiar, mas de qualquer jeito é aquela indo muito, abrangendo muito, né, fazendo uma leitura bem ampla, é aquela coisa de que a gente não faz nada sozinho. Então você pode ter uma grande capacidade, por exemplo, mental, intelectual, mas está com seu emocional nesse momento meio despedaçado por alguma coisa que te aconteceu. E aí pode ser interessante você procurar ajuda para fazer essa cura. A cura apareceu aqui, a cura pessoal. Por isso que eu estou usando isso de exemplo. Você procurar ajuda, se aliar a alguém que vai conseguir te ajudar a trabalhar o que precisa ser trabalhado em você, para que você ganhe força de novo, para que você amplie a sua força. Pode ser uma questão profissional, pessoas que têm um conhecimento que você ainda não tem. Enfim, pode ser muitas coisas, né? Mas é uma questão de juntar forças, unir forças para criar algo. E esse algo, como ela é a primeira carta, né? Esse algo, ele leva até essa abundância que a gente falou aqui no início, né? O florescimento abundante. Eu ia pegar a última carta, que também podia ser ela, da felicidade. Isso tudo é uma porta, é uma oportunidade para felicidade, para grandes realizações. Queria essa leitura para mim, porque assim, é como se isso aqui fosse muito algo que tá aí nas suas mãos, mesmo que você não esteja vendo nesse momento. Se você ouviu isso e pensou assim, mas isso, eu não tenho nada disso, nossa, nem parece que tá falando de mim. Assiste a primeira. Pode ser que você esteja no momento da primeira. E lá, aqui seja a continuação do que acontece depois do movimento que está sendo dito lá. Vou deixar desse jeito. Quem sabe não faz sentido. Mas é isso, temos aqui uma oportunidade bastante positiva para você num futuro próximo, né? A mensagem do momento. Tempo é relativo, futuro próximo pode ser algo que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a 10 anos, mas é algo que está no teu horizonte, aproveitando aqui a última rainha que saiu, é algo que está no teu horizonte. Então é uma questão de fazer o movimento e acreditar e confiar e se manter na trilha, sabe? Não se permitir muitas vezes, sabe quando você fica meio desacreditada, do tipo, não sei se ainda faz sentido fazer isso, é um desejo, é um sonho talvez até seu, que você vem tentando construir na sua vida, né? A vida que você vem tentando construir seja um sonho realmente seu. E muitas vezes você se questiona de, será que isso é pra mim? Será que é possível? Será que eu consigo? E isso aqui é uma forma de te lembrar que é pra se manter nesse caminho. Eu acredito que para algumas pessoas vai ser essa a força dessa mensagem, para que você se mantenha nessa rota aí, porque ela é para você sim. Tem algo bom para você viver no seu futuro. Não duvide disso. É isso, essa é a mensagem. Se você quiser uma leitura direcionada para a sua energia, para o seu momento, tem o meu contato na descrição do vídeo. Eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo, e no canal secundário também, que eu tenho de leituras para os signos. Os links vão ficar na descrição. E é isso, espero você aqui no próximo vídeo. Até lá!